Você já deve ter se perguntado: homem realmente trai mais que as mulheres? Ou as mulheres sabem esconder bem a traição? Vem comigo que nesse vídeo irei responder essas e outras perguntas sobre esse tema tão complicado. Se gostar do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu sou o JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. Fala pessoal, quer aprender inglês com o melhor professor e um preço bem camarada? Então não perca essa oportunidade, link na descrição. No quesito traição, normalmente são os homens que ganham a fama de mais infiéis. Mas de acordo com a pesquisa realizada pelo site Family First, as mulheres são mais propensas a ter um relacionamento extraconjugal do que eles. De acordo com a pesquisa, 4 em cada 10 mulheres comprometidas tiveram casos paralelos, em comparação com 12% dos homens. Quando perguntados sobre pensar em ser infiéis com as parceiras, 3/4 dos homens já confessaram considerar essa possibilidade, embora não tenha consumado o fato. Do outro lado, 85% das mulheres tiveram o mesmo pensamento. Já em relacionamentos longos, o estudo comprova que elas também tomam a dianteira. 14% das mulheres admitiram que tiveram um relacionamento clandestino, enquanto 4% dos homens admitiu ter feito o mesmo. Ainda assim, o estudo constatou que os indivíduos com idades compreendidas entre 18 e 24 anos são mais propensos a enganar por apenas uma noite, enquanto os mais velhos tendem a manter os amantes. Embora a pesquisa mostre que as mulheres são mais propensas à infidelidade, Anthony Wright, do site Namoros Casuais, que realizou o estudo, acredita que elas são apenas mais honestas sobre suas intenções. Estes resultados são exatamente o oposto do que se imagina, mas isso só pode significar que as mulheres são mais honestas sobre sua desonestidade, disse ele. Outra pesquisa realizada pelo Ashley Madison, site de relacionamentos, garante ter a resposta para essa questão tão polêmica. O resultado aponta que as mulheres são mais propensas a se envolver em um caso extraconjugal. A traição nem sempre é uma decisão tomada no calor do momento. Em alguns casos, é algo bem pensado e é considerado vários pontos antes de agir de fato. No entanto, para os adúlteros, quando a fase de consideração termina, a continuação pode ser bastante imediata, especialmente para as mulheres. De acordo com a pesquisa, as mulheres começam seus casos mais rapidamente do que os homens. 16% das mulheres levam menos de um mês para seguir adiante com o caso físico, enquanto apenas 11% dos homens persistem em sua busca no mesmo período. Os homens decidem rapidamente se querem ou não trair, mas leva mais tempo para agirem. Para as mulheres, depois que a fase de consideração mais longa termina, a busca pelo caso é rápida, explicou Isabella Maice, diretora da comunicação da Ashley Madison. Embora o momento possa variar entre homens e mulheres, a lógica é muito parecida. Segundo os dados, homens e mulheres têm motivações semelhantes para atrair. Na maioria das vezes, eles conhecem alguém e desenvolvem sentimentos. Mas para muitos, os casos extraconjugais também começam durante o estágio de transição ou após um trauma na relação. Seja qual for o motivo, as mulheres, ao que parece, estão muito mais inclinadas a começar um caso como um resultado direto de um momento específico, em vez de esperar a oportunidade surgir. 59% das mulheres relatam que um evento específico as levou a considerar atrair, e 64% conseguem identificar a ocorrência que as levou a seu primeiro caso. Já 58% dos homens não conseguem identificar um momento específico que deu início à sua infidelidade. As mulheres que traem estão sempre procurando algo, afirma a doutora Tammy Nelson, autora de Quando Você é Aquele que Trapaceia. Elas querem criar uma experiência, e não é por acidente que isso acontece, mesmo quando parece espontâneo. A decisão foi tomada muito antes do caso começar. As mulheres não caem na cama do parceiro, mesmo que às vezes pareça assim, completou Tammy. Mas, e no Brasil? Quem trai mais? Homens ou mulheres?
Infelizmente, a traição entre casais no Brasil é maior do que se imagina. 40% dos brasileiros confessam já ter traído. Segundo a pesquisa Mosaico 2.0, realizada pelo Projeto Sexualidade, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O levantamento teve a coordenação da psiquiatra Carmita Ábido e ouviu 3.000 brasileiros das cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Belém, Porto Alegre e Distrito Federal. Uma das principais conclusões do estudo foi que os homens traem mais que as mulheres. 50% dos parceiros admitem que já tiveram um relacionamento extraconjugal, enquanto 30% das mulheres fizeram o mesmo. Para a especialista, este comportamento tem explicação cultural, principalmente na América Latina, em que os homens acreditam que uma relação exclusivamente sexual fora do casamento não afetaria seu relacionamento principal. O homem diz que isso faz parte da natureza masculina, que ele não vai abrir mão da oportunidade, diz Carmita em uma entrevista ao site G1. Enquanto isso, quando as mulheres traem, geralmente estão insatisfeitas com o seu relacionamento. Geralmente é uma insatisfação sexual ou afetiva, por isso ela se permite, afirma a psiquiatra. Entre as cidades pesquisadas, Salvador foi a campeã. 45% das pessoas admitiram já terem traído. Por outro lado, São Paulo apresentou o menor número de casais infiéis, com 33%. Em relação à faixa etária, os que mais traíram tinham entre 41 e 50 anos. Poucos casais concordam com os relacionamentos extraconjugais e mantêm o relacionamento aberto. Isso acontece com 3,4% dos homens e 2,6% das mulheres, segundo a pesquisa. A psicóloga clínica e educadora sexual Laura Miller aponta que, em geral, existe todo um apelo à antiga repressão contra a mulher e que isso influencia na disparidade dos números. Essa questão dos homens assumindo mais que as mulheres, isso acontece muito em pesquisas e tem a ver com a educação sexual e com o jeito de ser de cada um. Em geral, as mulheres que viveram séculos de uma repressão sexual muito forte gostam de falar que são quase virgens, que fazem pouco sexo. Talvez, pensando nisso, dizem que traem menos, disse Miller. Apesar de continuarem traindo menos que os homens, as mulheres têm mudado seu comportamento sexual nos últimos anos. Segundo Carmita, na medida que a mulher começa a ganhar autonomia e a ter um maior nível socioeconômico e intelectual, existe uma mudança na ordem sexual, incluindo a questão da infidelidade. Bom, e quem esconde melhor uma traição? Homens ou mulheres? E você aí, conseguiria identificar uma traição só com o olhar? A ciência mostra que é possível que sim. Uma pesquisa feita por cientistas da Universidade da Austrália revelou que as mulheres conseguem esconder melhor uma traição e percebem com mais facilidade se um homem é infiel. Em contrapartida, os homens se mostraram bem menos habilidosos em julgar a infidelidade do rosto de uma mulher que traiu. É um pouco inevitável, mas às vezes nós julgamos outros pela aparência. Com isso em mente, os cientistas fizeram um teste para avaliar se homens e mulheres poderiam identificar uma pulada de cerca, apenas fazendo uma análise da aparência. O estudo foi feito com um grupo de 1.500 pessoas. Os entrevistados foram desafiados a examinar os rostos de 189 adultos, sendo 101 homens e 88 mulheres apenas por fotografias, e classificá-los em uma escala de 1 a 10 no grau de fidelidade. O 1 nem um pouco provável que seja infiel, e 10 significa extremamente provável que seja infiel. Anteriormente, as pessoas das fotos já haviam revelado se traíram ou não seus parceiros, e qual a probabilidade disso acontecer algum dia. O resultado publicado na revista Royal Society mostrou que tanto homens quanto mulheres foram mais precisos ao avaliar a probabilidade deles traírem a parceira, mas não delas. Homens e mulheres mostraram uma precisão acima da média para os rostos masculinos, mas não para os rostos femininos, escreveram cientistas.
O estudo apontou ainda que a maioria dos julgados como infiéis pelo grupo realmente havia admitido ter pulado a cerca alguma vez. A pesquisa mostrou também que homens com os rostos considerados mais másculos foram classificados como mais infiéis. Só homens com os traços mais expressivos, como testa larga e expressiva, mandíbula bem definida e lábios finos. No entanto, segundo a psicóloga Kristen da Universidade Margaret de Edimburgo, não se deve presumir que os homens assim sejam necessariamente infiéis. Devemos estar cientes de que esses comportamentos são incrivelmente complexos e provavelmente serão influenciados por muitos fatores, como efeitos sociais e culturais, de personalidade, genética e de vida, disse a especialista em entrevista ao The Guardian. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. A gente se vê na próxima. Até mais!